Pólipo no intestino, doutor, é câncer? Olá, sou o Dr. Guilherme, vamos falar sobre pólipos intestinais. Então, os pólipos basicamente são como se fosse uma verruguinha ali que se forma no intestino. E por que forma, doutor, esses pólipos? Então, tem vários fatores, né? Tem a dieta, a alimentação, tem também a predisposição genética a formar esses pólipos, certo? E é muito comum de achar, mas não são todos os pólipos que são câncer, na verdade a minoria, né? Os pólipos, eles podem desenvolver o câncer, geralmente o adenocarcinoma, que é o câncer de intestino aí, né? Ele forma a partir de pólipos, porém pólipos pré-malignos, né? E o que são pólipos pré-malignos, doutor? São pólipos que a gente faz a biópsia e no laboratório é analisado e evidencia displasia. O que é displasia? A displasia é uma alteração ali nas células, né? Como se as células estivessem bagunçadas, alteradas ali, e essa alteração ela pode virar um câncer, né? Ela pode desenvolver um câncer, né? A proliferação, a multiplicação ali das células estão anormais, estão desordenadas. E pólipos com displasia a gente tem que acompanhar mais de perto. Tem a displasia de baixo grau, que é um risco baixo para evoluir a câncer, e a displasia de alto grau. Então, isso que a gente tem que se atentar no resultado da biópsia da colonoscopia. Então, doutor, quando retirar esses pólipos? Pólipos acima de 3 milímetros, né? Então, ali cerca de 4 milímetros, 4, 5 milímetros, a gente tira esse pólipo, né? E manda para o laboratório para analisar se tem alteração, né? Maligna ou não, né? Que são essas alterações que eu mencionei, se tem displasia, certo? Então, pólipos intestinais de 4, 5 milímetros a gente retira, né? Acima disso, a gente retira e envia para o laboratório. E aí a gente vê o resultado, que sai em cerca de 15 dias, se tem displasia ou não. Pólipos com displasia de baixo grau quer dizer que o paciente tem baixo risco para evoluir para câncer, né? Ou seja, retirando o pólipo para mandar para o laboratório já é a terapêutica, já é o tratamento do pólipo, né? Então, pacientes que fazem a colonoscopia, retiram o pólipo e mandam para o laboratório, quer dizer que ele já está livre desse pólipo, né? Que poderia virar um câncer, certo? E aí a gente vê só o tipo do pólipo. Para quê? Para a gente ver o tempo que o paciente tem que repetir a colonoscopia, né? Para fazer o acompanhamento. Então a gente retira o pólipo, envia para o laboratório. Se der uma displasia de baixo grau, a indicação é fazer a colonoscopia de 3 a 5 anos. Se der uma displasia de alto grau, que quer dizer que o paciente tem mais risco de desenvolver um câncer, né? A gente repete a colonoscopia no máximo em 1 ano, certo? Então esse é o tempo de rastreamento, de segmento pós-polipectomia, que é a retirada de pólipo. A gente retira o pólipo, manda para o laboratório e a gente vê o tipo de pólipo para seguir rastreando, né? Ver se tem informação de novos pólipos após isso, né? Pacientes com displasia de alto grau têm mais chances de desenvolver pólipos pré-malignos, então tem que acompanhar mais de perto, repetir mais perto, né? Em 1 ano. Pacientes com displasia de baixo grau tem que repetir de 3 a 5 anos, porque é um pólipo de menor risco para evoluir a câncer, certo? E pode formar novos pólipos, né? Com o passar do tempo. Então, a gente vai fazendo esse rastreamento. E pacientes que não têm pólipo nenhum, repete a cada 10 anos a colonoscopia, que vai dos 45 aos 75 anos o tempo de rastreamento de câncer, né? Então, deve se atentar a isso. Pacientes com pólipo têm que repetir a colonoscopia com menor tempo. Pacientes sem pólipos no intestino, repete a cada 10 anos. É isso, pessoal. A gente retira os pólipos a partir de 3 a 4 milímetros e enviado para o laboratório. A gente vê se tem essas alterações pré-malignas, que é a displasia, né, que é um crescimento anormal do pólipo, né, das células, da multiplicação das células. Se vier um adenocarcinoma, já é um câncer esse pólipo, certo? E aí tem que programar a terapêutica, né, que geralmente não é retirado completamente, porque geralmente o câncer ele é uma doença mais infiltrativa, né? Ela se infiltra ali no intestino e pode dar metástases para outros locais. Então tem que verificar se tem metástases em outros locais, fazer outros exames de imagem, como tomografia do corpo todo, né? Do tórax, abdômen. Tem que fazer também a programação, às vezes, por uma cirurgia, né? Seja ali no intestino, só uma cirurgia localizada,
né? Ou às vezes uma terapêutica até mesmo pela colonoscopia, uma ressecção dessa lesão, né, mais completa, que geralmente é feita em regime hospitalar, pois é uma terapêutica mais delicada, exige experiência do profissional, né, que muitas das vezes o exame é feito como diagnóstico, né, e não terapêutico. Agora, essas terapêuticas mais invasivas, que tem que fazer raspagem, né, uma ressecção ali da lesão mais profunda, que tem mais riscos de complicações, de perfuração intestinal, então tem que ser feita em regime hospitalar, pois se tiver alguma complicação, tem ali o suporte, né, adequado para isso, certo? Então é isso, pessoal. A terapêutica do adenocarcinoma, que já é o câncer de intestino, é individualizado para cada paciente. Depende da infiltração da lesão, né? De quanto ele está invadindo o intestino, depende se tem metástase, né? Depende do tamanho da lesão. Tudo isso vai falar a favor ou contra aí a terapêutica, seja pela colonoscopia, né, ou se precisa fazer a terapêutica, o tratamento por cirurgia, ressecando uma parte do intestino, né, se precisa pôr uma bolsinha no intestino, se precisa fazer quimio, radioterapia, certo? Então isso é individualizado e geralmente é feito concomitante ali com um oncocirurgião, né, que é o cirurgião oncologista, ok? Então é isso, pessoal. Falei um pouquinho sobre os pólipos intestinais, né? Sobre o câncer de intestino, sobre o rastreamento e o segmento pós-polipectomia. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Um grande abraço.